Olá, seja bem-vindo. Esse é o nosso canal ZZZ Durma Bem. E aqui você volta a dormir de forma natural. Esse é um programa para quem tem insônia, não dorme bem ou tem dificuldade para dormir. Eu me chamo Cris de Medeiros, sou especialista em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e há 15 anos atuo nessa área. E sabe que nesses 15 anos eu percebi como efeito colateral do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, o dormir bem, dormir como uma pedra a noite inteira. E isso me chamou a atenção. E é por isso que estou aqui para falar sobre dormir bem. E me considero uma pessoa capaz para ajudar você a dormir bem de forma natural. Bom, eu tenho ajudado pessoas a se conhecerem e nessa noite quero ajudar você um pouco mais a se conhecer e a dormir bem. Hoje vou falar sobre uma dor de quem não dorme bem à noite e que isso se multiplica por muitas noites, né? E se você percebeu, eu estou falando aqui, estou gravando isso à noite, no escurão, no silêncio da noite, enquanto todos dormem, eu aproveitei para gravar, né? Para mostrar um pouco dessa nossa realidade, a realidade do sono, que é interrompido e que a gente escolhe algumas coisas para fazer, para não ficar lutando contra o sono. Vou falar sobre minha mulher quer me deixar, ou meu marido quer me deixar, depende de quem é que não anda dormindo, né? Bom, eu vou aproveitar e escrever um pouquinho, tá? Eu não sei como é que vai sair, mas eu espero que dê certo, né? Vamos treinar essa história aqui. Então, vamos escrever aqui um pouquinho. Olha, não consigo, deixa eu chamar aqui para dentro da tela, não consigo dormir à noite. E minha mulher quer me largar. Bom, primeira coisa que quero falar para vocês sobre esse assunto é que as consequências de passar uma noite acordado, as consequências de fazer barulho à noite, as consequências de ficar rolando de um lado para o outro, de se levantar, de ficar trabalhando para não ficar na cama, são danosas e uma delas é minha mulher quer me largar. Mas assim, ela não quer me largar por qualquer motivo, né? Ela não quer me largar porque ela não me ama mais, né? Então, vamos falar sobre ela quer me deixar e isso não tem a ver com me deixar, não tem a ver com o quê? Primeiro, não tem a ver com deixar de amar. Não tem a ver com deixar de amar você, pode até ter, mas esse não é o motivo que está sendo apontado por você agora. E sim, não consigo dormir várias noites a fio, por muito tempo, e isso tem feito com que ela queira deixar você. Segunda coisa, é importante ficar claro, porque senão a gente fica se enganando, sabe? O que está acontecendo, né? Ela não quer deixar você porque tem outra pessoa no pedaço. E isso é um terror, né? Porque para não olharmos para nós, a gente vai encontrar no outro essa resposta, e se ela quer me largar é porque ela tem outra pessoa. Ela não me ama, ela tem outra pessoa, né? Não é uma verdade, né? Outra coisa que não é, esse assunto, minha mulher quer me deixar porque eu não durmo à noite, outra coisa é que você a tem traído. Também não é uma verdade. Pode vir a ser, mas isso aqui não. Esse assunto, minha mulher quer me largar, eu não consigo dormir à noite, não tem a ver com você ter traído sua mulher. Também não tem a ver, 4, que você tenha vícios. Pode ter, mas isso aqui não significa que você tenha vícios. Ela não está te deixando por causa disso. Ela está te deixando por causa
dessas noites mal dormidas dela, ou por você ser uma péssima pessoa. Não é verdade, né? Não é porque você é uma péssima pessoa que ela quer te deixar. Ela quer te largar porque não tem dormido bem há muito tempo, né? Isso, então, esse assunto tem a ver com a insônia. A insônia que ronda você, né? Essa insônia que você já conhece bem e que tem maltratado você, sua família, seus dias, seu trabalho, né? Seu dia a dia. Esse é o problema, é o grande problema, né? Então, é importante a gente não se enganar, sabe? Não ficar achando que tudo é culpa do outro, ou que tudo sou eu, ou que tudo, sabe? É limitar, colocar o problema dentro do assunto dele. Minha mulher quer me largar por causa da insônia. E as suas consequências. As consequências da insônia, de eu me retirar, de eu ficar isolado à madrugada, de eu fazer barulho, de eu acender luzes, né? De eu ficar rolando na cama. Né? Já cansei de rolar na cama, agora eu saio, vou para o meu lugar, para o meu escritório, lá eu fico trabalhando à noite, caramba, né? Então, a insônia pode vir de alguns motivos. A gente viu numa live anterior que a insônia pode vir de problemas genéticos, né? Tá ok, tudo bem, é uma questão ontogenética, né, da nossa história, nossa vida. A insônia pode vir de problemas genéticos, mas não necessariamente ela está em funcionamento em nós. A gente tem o gene lá preparado para dizer você é um cara que vai ter problemas de insônia. Não é necessário que ela venha despertada. Algo em nós desperta isso, engatilha, dispara a insônia. Algo em nós dispara esse fator genético que não era preciso estar em funcionamento, né? Então, o que seriam essas coisas? Pensamentos, crenças, acontecimentos, comportamentos. Essas coisas disparam esse gatilho genético. E não só o gatilho genético. Pode não ser genético, mas esses pensamentos, crenças, sugestões mentais, comportamentos fazem com que eu tenha esse hábito de não dormir à noite. Né? Então, a questão aqui é sobre como eu devo me comportar. Vou voltar lá para o nosso trabalhinho, que é importante deixar registrado essas coisas, pessoal, para que a gente possa ter mais clareza, sabe? A insônia como fator genético não necessariamente é funcional em nós. Apenas a disparamos por crenças, pensamentos e comportamentos. Né? Então, é isso que significa ter um fator genético ao nosso desfavor ou à nossa disposição, mas não necessariamente que ele vai estar funcionando o tempo todo, só porque é um fator genético. Agora, como é que esses pensamentos e crenças vão funcionar em nós? Por quê? Nós temos crenças que nos dizem como nós devemos nos parecer. E são crenças que têm a ver com a nossa autoimagem. Essas crenças que têm a ver com a nossa autoimagem, como outras crenças, elas são instaladas em nós na infância. Então, desde a infância, nós aprendemos muitas coisas. Eu não sei se você tem criança em casa, sobrinho, neto, ou seus filhos, quando eram pequenos, você se lembra disso.
Uma criança, ela tem um período muito longo de adaptação e aprendizagem constante com os pais. Então, do 0 aos 18, é que estamos em casa. Alguns ficam mais tempo, né? E esse período é um período de observação, um período de vivência muito profundo com os pais, em que nós aprendemos muita coisa. E uma delas são as crenças sobre a nossa autoimagem. Como eu devo construir essa imagem e preservá-la sob todo custo, né? Então, como eu devo me parecer? Autoimagem. Como devo me parecer? E assim, eu inconscientemente, assim como um carro automático que muda as marchas sozinho, basta você acelerar, ele mesmo vai trocando as marchas, assim somos nós, com crenças inconscientes que vão mudando de tempo em tempo, de momento em momento, o funcionamento nosso. Então, como devo me parecer? Uma pessoa forte, uma pessoa inteligente, uma pessoa moderna, uma pessoa trabalhadora. E assim como uma pessoa trabalhadora, forte, inteligente, moderna, eu vou traçar o meu comportamento, porque minha autoimagem precisa ser preservada. E assim eu passo madrugadas acordado, disparo um fator genético em mim que me mantém acordado e que eu durmo 2, 3 horas por noite, me fazendo mal, mas o meu corpo está suportando, porque ainda sou jovem. Mas espera chegar mais ao tempo, lá aos seus 60 anos, para ver como o corpo vai sentir. Porque nós precisamos de descanso, nós precisamos de sono para reparar uma série de coisas em nosso corpo. Né? Então, a autoimagem. Como nós devemos nos parecer. E outra coisa que as nossas crenças nos proporcionam é como nós devemos ser. Como nós devemos ser? E aí tem a ver com a nossa identidade. Deixa eu colocar aqui em negrito nossa identidade. Quem sou eu? Como eu devo me parecer? Como eu devo ser, né? Uma pessoa, às vezes, solitária, às vezes feliz, às vezes triste, às vezes muito preocupada, lembrando que tudo isso acontece na nossa infância. Eu aprendo esses modelos, eu aprendo esses padrões. Não significa que eu seja. Eu não preciso ser assim, mas eu aprendi e acredito que é assim que tem que ser. Né? Hoje, ontem, conversando numa live, um colega disse: Cris, por que nós falamos de uma mesma coisa, mas eu tenho as minhas razões, o outro tem as razões dele, porque a gente sempre acredita que a gente está certo. E hoje, conversando com a minha esposa, também ela perguntou isso. Por que a gente acredita que a gente está certo? Porque ninguém vai andar na vida acreditando que está errado. Né? Ainda que acredite, é o certo dele. Né? Então, a minha identidade diz, eu sou uma pessoa muito preocupada. Dispara um componente genético ou dispara essa ideia de que eu tenho que trabalhar a noite toda, trabalhar a madrugada toda. Eu conheço pessoas que a madrugada ela passava pensando, escrevendo o que deveria fazer no dia seguinte, quais seriam as tarefas para os funcionários? Então, os amigos, os funcionários, 6 horas da manhã já recebiam mensagens do que deveriam fazer durante o dia. Pô, essa pessoa não descansava. As 8 horas do trabalho do dia já não serviam para ela, ela precisava a madrugada inteira. Por quê? A identidade. Eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu sou uma pessoa que não paro de trabalhar, eu trabalho o tempo todo. Então, dispara isso e ela vai viver assim. Né? Mas não é que você tenha que ficar de madrugada acordado. Então, insônia faz isso. Não precisa ser um fator genético, mas meus pensamentos, meus mapas mentais me levam a fazer isso. Né? Bom, vamos continuar aí. E eu espero que essa noite esteja sendo uma noite de menos trabalho para você, né? Puxa vida, acordar de madrugada mais uma vez, ficar fazendo as mesmas coisas e a esposa lá sozinha, ou acordando, tendo tantas coisas que fazer, né? Bom, com o que tem a ver esse tema? A gente já viu que o tema não tem a ver com
Deixa eu abrir o Wordzinho nosso aqui, que ele é importante, ele vai nos ajudar muito. Shift F6. O Wordzinho vai nos ajudar pra caramba. Aí, ele voltou. Me deixar não tem a ver com deixar de amar você, porque tem outra pessoa, que você a tem traído, que você tem vícios, porque você é uma péssima pessoa, não tem nada a ver com isso. Deixar tem a ver com o quê? Ah, me deixar tem a ver com o quê? Então vamos ver com o que tem a ver essa história. Primeiro, tem a ver com ela está cansada de lutar para mudar essa situação. É possível. Ela está cansada de tentar, de lutar para mudar essa situação. Pensou nisso? Há quanto tempo já que ela conversa, que ela fala, que ela dá dicas para você, e que ela já se cansou disso, que ela deixou de lutar por você e que ela está tentando, de alguma maneira, preservar a vida dela. E é por isso que ela quer deixar. Me deixar tem a ver com ela estar. Tem a ver com ela estar cansada. Né? Então, não é desamor, não, é cansaço. É cansaço. Né? O que mais? Ela também não dorme. Né? Por quê? Porque ela está cansada disso. Ela também não dorme. Então, vamos pular mais um traço aqui. Ela, e não é só você, ela, essa pessoa, também não dorme. Então, se é seu marido, você é a pessoa que acorda, se é sua esposa, né? Mas quem fica na cama também não dorme. Porque você se levanta, porque você rola, porque você bate a porta, bate gaveta, bate prato, bate copo, liga computador, tecla. E essa pessoa que ficou no quarto, na cama, tentando dormir, sabendo que você também está sofrendo, ela acorda a noite inteira, o tempo todo, tendo sono atrapalhado. Nossa, é péssimo acordar de manhã com sono que foi interrompido o tempo todo, né? Ela também não dorme. E o motivo não está dentro dela. Isso é incrível, né? Olha só. O motivo de não dormir não está dentro dela, dessa pessoa. Está em você que não dorme. Está em você que fica levantando. Não está dentro dela. Ela tem que tem que suportar algo que não é dela. Tem que suportar algo que é seu. Nossa. Pensa na dificuldade que é. O que mais? Quais são os motivos? Quais são os motivos de ela não dormir? Vamos ver. Pensa aí, quais são os motivos? Seus barulhos. Aí estava falando disso, seus barulhos. Começa com você pensando, rolando na cama, puxando, levanta, vai, abre a porta, bate porta, liga computador, tecla, vai na cozinha, bebe, abre a geladeira, bebe água, fecha a geladeira, faz um monte de coisa. Os seus barulhos não está deixando que ela durma, né? Esse é o motivo, os seus barulhos. Então não é que ela não me ama, não é que ela não me ama, são os seus barulhos que não deixam ela dormir, né? São seus movimentos. Se você ficasse inerte, de olho aberto, só você ficaria acordado, né? Ela estaria dormindo. Né? São seus movimentos, não é que ela não te ama. Vamos deixar o problema restrito nisso. A insônia, você não dorme e por causa disso, tantas coisas estão acontecendo. A sua esposa, seu marido não suporta mais seus movimentos. O tempo, há quanto tempo isso dura? Ó, há quanto tempo isso dura? Já há quanto tempo vem levando essa história? Né? Poxa! E sabe, muitas vezes, e muitos, não são poucos, não querem resolver a situação. Algumas pessoas, e eu atendi várias,
que vão para outro quarto, passam a dormir em outro quarto. Né? Que casal é esse, né? Será que essa pessoa que ficou lá no quarto, ela gosta dessa situação? Dormir sozinha. Nossa, para que se casou, né? Então, você não quer resolver a situação. Você não quer resolver a situação. Então, continua e arruma uns paliativos, né? O que mais? Ela vê, a pessoa que fica na cama, vê você sofrendo. Não só sofrendo, você acorda irritado quando dorme pouco, né? Você passa o dia irritado, chega irritado, e ela vê esse sofrimento em você, e ela também sofre, né? Pensa, não é porque ela não ama, é porque já não aguenta mais, né? E também ela sofre. Vê você sofrendo e ela também sofre. Né? Olha só quanta coisa. Não é pouca coisa, não. Segundo, tem muita historinha para contar sobre minha mulher quer me largar, eu não estou dormindo. Né? Ela, essa pessoa que ficou, está sendo prejudicada por você, sua insônia e as consequências dessa insônia, né? Então, sendo prejudicada por você e as consequências dessa insônia. Já pensou nisso? É muita coisa, né? Ela também acorda depois de uma noite de sono interrompido, tem muita coisa para fazer. Ela tem um dia estafante também, né? Ela tem um dia agitado e nervosa porque está cansada. Então, ela está sendo prejudicada por você. Pensa nisso. Terceiro, mais uma coisinha. Você não tem mudado ao longo do tempo. Você não tem mudado nada ao longo do tempo. Nada. E assim, como eu relatei lá no começo, surge então o cansaço, sabe? O cansaço de lutar. De lutar por isso. Cansa, né? Então, daí vem esse desejo, cara, quero largar você, tô cansado de lutar por você, porque você não muda, não tem feito nada para mudar, né? E você não tem feito, sabe o que é que você não tem feito? Vamos lá. O que você não tem feito para mudar? Vou dizer agora. Não tem procurado ajuda profissional. Né? Você não procura um médico, talvez já tenha procurado, mas não deu certo. Não procura um psicólogo, talvez tenha procurado, mas não deu certo. Não procura terapias, cursos. Você não tem procurado se evoluir, não tem procurado encontrar uma solução para isso. Poxa, por quê? Sabe, se você encontra uma solução, e isso faz parte de uma crença de que eu devo ser uma pessoa trabalhadora e preocupada, você encontrando essa solução vai de frente com essa crença. Você vai deixar de ser preocupado, vai deixar de ser trabalhador por dormir à noite, não pode descansar. Que coisa de louco, né? São nossas crenças, as crenças fazem isso conosco, sabe? 4. Tudo isso aqui que eu estou elencando é para mostrar que não ela está largando você não é porque não te ama, é porque olha o peso que a insônia tem causado na sua vida, olha o peso que noites mal dormidas têm causado, as consequências disso tudo. Sabe? Mais uma. Há coisas e comportamentos no outro que nós nos cansamos de suportar. A gente se cansa, né? E eu vou contar até um exemplo agora para você. Vou voltar aqui e contar um exemplozinho. Atendi 2 pessoas. Eu acho que isso aqui eu ia falar lá na frente, e eu vou falar agora. As pessoas não se separam apenas por não mais amar. Existem 2 grandes fatores
que motivam as pessoas a se separarem. E o que deve haver num casal? Amor e admiração. Se um desses falta, acaba a vida do casal. Se um desses falta, não há tempo que resista, né? Não há filhos que resista, não há nada que você faça que vai resistir à falta de admiração ou à falta de amor. Eu vou deixar para falar mesmo quando chegar o momento certo. Não é o momento certo de falar isso, eu vou deixar para o exemplo mais para frente. Vamos lá, que eu não consigo suportar. O outro, principalmente quando o outro não faz questão de mudar aquilo que tanto nos incomoda. Quando o outro não faz questão de mudar aquilo que tanto nos incomoda, isso cansa e não suporta mais, né? É uma das coisas. Outra, não se sentir valorizado por não merecer tal mudança, Então, a pouca valorização que você que acorda de madrugada, que passa a noite acordado, presta a essa pessoa. Você não está valorizando esse amor, a vida dela. Então, se sente mal, se sente trocada pela insônia, né? Bom, eu vejo alguns erros que acontecem, sabe, nessa história toda. Erros, deixa eu escrever aqui, que depois eu libero esse material aqui para vocês sobre eu não consigo dormir, minha mulher quer me largar. Né? Um grande erro, deixa eu mudar aqui de novo. Um dos grandes erros que nós cometemos para mantermos uma vida assim, e em qualquer situação, né? Eu estou falando aqui de autoconhecimento e para qualquer situação, um dos grandes medos que cometemos é não conversar, um dos grandes erros que cometemos é de não conversarmos sobre os nossos medos. Como falar de medo, né? E principalmente para os homens, né? Os homens que são... nós homens somos fortes, corajosos, né? Que papai e mamãe diziam para nós, não tenha medo, o homem não tem medo, né? Se bem que isso já mudou tanto, né? Até as mulheres também já são assim, não pode mostrar que tem medo, né? Para qualquer um de nós mostrar que tem medo é uma coisa muito séria, né? Então, não conversar sobre nossos medos é um dos grandes erros que cometemos. Então, vamos lá, vamos deixar registrado essa história dos erros. Né? Vou escrever melhor. Quais os erros que cometemos nesse assunto? Primeiro erro. Opa, vamos lá, de novo, voltando aqui. Primeiro erro, não conversarmos sobre os nossos medos. Incrível isso, né? E qual o medo que está aparecendo nesse tema? Minha mulher quer me deixar. Eu não durmo bem à noite, há tanto tempo. Minha mulher quer me largar. Qual é o grande medo? Consegue pensar nesse grande medo? Ser deixado. Né? Ser deixado. Esse é um grande medo. Pô, já pensou se você chegasse para sua esposa ou seu marido e dissesse, eu estou com medo de ser deixado? Porque ser deixado envolve a baixa valia, a menor valia. Né? Se você me deixa é porque eu não valho, né? Eu não tenho valor para você. E não é verdade, porque a gente viu que minha mulher quer me largar não é por desamor, é porque ela está cansada. Né? Ela está cansada, não é porque você tem pouco valor. Então, caramba, pensa bem, você dizer, pô, estou com medo de ser deixado. E você pode ouvir dessa pessoa.
eu amo tanto você, mas eu não suporto mais. Você é ótima pessoa, você faz bem para mim, você é um ótimo marido, um ótimo pai, mas você não dorme à noite, caramba. Você desestrutura a nossa vida, nossa família está totalmente estressada com essa história, né? Então, quando você fala do seu medo, você tem a oportunidade de ouvir muitas coisas, como, por exemplo, de ouvir que você é amado, né? Quando conversamos sobre o nosso medo, né? Ou o medo de não ser amado. Vamos mudar isso aqui. Ser deixado. Você vai falar do seu medo de não ser amado, né? E aí você tem a oportunidade da pessoa dizer para você, cara, eu te amo, mas sem dormir a noite toda eu não aguento mais, né? O medo de ser menos importante. Pronto, medo de ser menos importante. Quando você abre o jogo, nossa, muda tudo, né? Olha só. Outra coisa, falar. Quais os medos que cometemos? Não falar sobre os motivos da sua insônia. Eu quero ajudar você, mas presta atenção. Se você não der esses passos aí, você está tirando a oportunidade, né, de poder dormir à noite. Primeiro, olha só, que pode estar te incomodando demais. O medo de não ser amado, o medo de ser deixado, o medo de ser importante. Segundo, os motivos que fazem você ficar acordado. Esses motivos são fantásticos você falar, verbalizá-los. Por quê? Porque ao falar, olha só, o que pode acontecer? Ao falar, você compreende de uma outra forma o assunto. Você compreende. Quando você verbaliza, você vai reconstruindo as coisas de uma forma nova, vai podendo ponderar, sabe? E aí as coisas mudam. Então, presta atenção nisso. Ao falar dos motivos que levam à sua insônia, você começa a compreender de outra forma o assunto. Você se abre para novas possibilidades. Você está aberto, você está falando. Ao falar, você abre possibilidade de se pensar diferente, elaborar diferente. E além, outras possibilidades que você abre de o outro lhe dar ideias que você sozinho não tem. Lembra aquela frase antiga? Meu pai falava quando era criança: duas cabeças pensam melhor do que uma só. Então, quando você fala, você ouve o outro dizendo, mas eu faria assim, e tum, uma ideia, e de repente você, putz, vou dormir porque agora resolvi o problema. Mas quando você fica sozinho com o problema, você não resolve. Você vê que o negócio não é tomar um remédio? Às vezes, conversar. Às vezes, não. 99% das vezes, conversar é o remédio, né? E depois, o outro pode lhe dar ajuda, lhe oferecer ajuda, algo que você tanto precisava, né? E você recebe, mas sem falar, isso não vai acontecer, né? Outra coisa, qual é o erro que cometemos? Não procurar ajuda profissional. Então, caramba, se você não vai num profissional, como é que você vai resolver esse problema? A insônia não vai se curar sozinha. É importante você procurar um profissional, sabe? Umas dicas, às vezes uma palavra, talvez uma frase das que eu falei aqui te ajude e leve você a dormir, caramba. Uma frase. Vamos ver. Outro erro. Acreditar que só os remédios vão fazer você dormir. E não é verdade. Sabe, eu já disse, nada contra remédios,
Às vezes é importante, é preciso a intervenção medicamentosa para que a gente possa iniciar um processo. Mas só o remédio não cura. Imagina só, se tudo isso que nós estamos dizendo, falar sobre o seu medo e você não fala, o remédio não faz isso. Ele não tira o medo, ele vai te dar sono e você vai dormir, vai te entorpecer. Amanhã você acorda com os mesmos medos, à noite você vai ter o mesmo medo, vai ter que tomar remédio. O remédio não cura medo, o remédio não abre possibilidades, o remédio não abre diálogo, o remédio não vai oferecer ajuda para você. Né? O remédio não vai tirar da cabeça que você tem que ser um trabalhador perfeito, ralar a noite toda. Não. O remédio vai te forçar a dormir, mas você continua com o problema dentro de você. Tá bom? Então, acreditar que só remédio resolve não é uma saída, é um erro. Outro erro que eu vejo cometer, não procurar se conhecer mais e melhor. Isso é um grande erro, você achar que você não precisa se conhecer. Você precisa muito se conhecer, porque esse é um problema de falta de conhecimento de quem eu sou, quais os meus limites, o que está me fazendo agir assim ou assado, né? Para que se conhecer, Cris? Que besteira, para quê? Entender como eu funciono. Mas desde quando? Eu não sou uma máquina. Somos uma máquina. E sabe quem faz a gente funcionar? Duas grandes coisas. Podemos dizer três, mas quero dizer duas grandes. Pensamentos e emoções. Isso nos leva a funcionar. E se um pensamento está desordenado, as emoções vão perder o controle e vai me fazer agir de uma forma totalmente equivocada, que vai me trazer dor, vai me trazer insônia, né? Entender por que eu ajo assim ou assado. Eu vou entender porque eu tenho medo, eu vou entender porque sou inseguro, eu vou entender porque eu tenho que trabalhar tanto, me matando tanto, eu vou entender. E ao entender, eu vou ter escolhas, eu vou poder fazer ou não. E fazer sabendo que eu não devo ir por esse caminho, mas eu posso fazer. Agora, quando eu não me conheço, eu não tenho escolhas, eu vou pelo caminho sem saber. E eu não tenho outro caminho para ir, eu só tenho esse. E eu vou só por esse. E para que eu entender que ajo assim? Para obter novos e melhores mapas mentais. Nós temos mapas mentais. E é por partir desses mapas que a gente age. É tipo, no avião, tem um Maps no avião, tem um Waze no avião, né? Que é colocado a coordenada. Se registra a coordenada para onde o avião deve ir. E o avião segue essa coordenada. E você, piloto, pode tomar seu cafezinho sem prestar atenção. Você sabe que está indo pelaquela coordenada. E assim somos nós estabelecemos coordenadas e a gente nem precisa prestar atenção. É bom e não é bom. Porque quando a gente chega num lugar e vai para outro, a gente tem que refazer a coordenada. Nós, seres humanos, chegamos num comportamento e não refazemos a coordenada, porque a gente mudou de lugar, mudou de relação, estamos em outra situação. A gente não vê isso. Então é preciso ter novos e melhores mapas mentais, né? Novas crenças, novos princípios, novas crenças, novos princípios, né? E assim por diante. Sabe aquela história do chinelo de cabeça para baixo? Que se ficar, mamãe morre? Está na hora de passar. Né? Mamãe já faleceu, mas se cair o chinelo de cabeça para baixo, eu vou desvirar. Assim mesmo, vai que, né? Então está na hora de mudar essas crenças. Crenças parecem ridículas, mas vê, deixa o chinelo de cabeça para baixo para ver se não mexe lá dentro. É ilógico, mas mexe. São crenças, a gente tem crenças sobre tudo. Né? Outra coisa que fazemos de errado é acreditar que o problema está
com o outro. E não buscar a resposta certa dentro de você. Assim nós precisamos procurar, né? Saber que as respostas estão dentro de nós e não está no outro. Bom, de tudo isso você pode dizer assim, caramba, Cris, mas se eu falar tudo que eu tenho medo, se eu falar minha fragilidade, ela vai querer jogar isso na minha cara, ela não vai mais me querer, porque vai achar que eu sou fraco, ela não vai me respeitar mais, vai usar isso contra mim. Já pensou? Essa pessoa, para quem você está falando isso, estou presumindo que seja esposa ou marido, ama você? E se essa pessoa ama você, você a ama? E se vocês se amam, essa pessoa ia usar algo que você disse, de seu medo, sua fragilidade contra você? Eu não ama, então. Isso é um problema de caráter, né? É sério isso. É tipo assim, esse tempo eu estava viajando e parei num posto de gasolina, abasteci, e quando cheguei em Brasília, o carro começou a falhar, falhar, falhar. E o mecânico disse, Cris, isso é gasolina adulterada. Na hora eu marquei o posto. Eu nunca mais parei naquele posto. Né? Nós somos assim. Né? Se você sabe que alguém tem um ponto fraco, é como um posto de gasolina que você marcou, é adulterado, eu não vou lá mais. Né? A gente não faz isso. Né? Isso é uma grande falta de caráter. Né? Então, eu não tenho medo. E em nenhuma das vezes que eu falei das minhas fraquezas e as pessoas com as quais eu trabalho, que eu já fiz treinamentos, nenhuma das 5.000 me contou algo assim. Quando você fala da sua fragilidade, o outro não vai usar de consciência. De consciência, ele não vai usar contra você. Outra objeção que pode ser assim: o que um curso de autoconhecimento iria mudar nessa situação? Né? Tudo. Mudaria tudo. E muito mais. Sabe por quê? Quando você conhece a origem do problema, é como o posto de gasolina. Quando você conhece a origem do problema, você resolve. E ao resolver, você muda o comportamento. Você não vai se comportar mais desse jeito que não é legal para você. Deixa eu mudar aqui, peraí. Tá no quadrinho pequeno, né? É ruim para a gente falar assim, né? Deixa eu ver. Então, quando você conhece a origem do problema, você não quer voltar lá mais. Você está resolvido, não quero mais passar por isso, chega, né? Então, assim somos nós. Então, fica tranquilo, que o autoconhecimento resolve muito mais do que só a insônia. Resolve problemas de identidade. Eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de realizar, eu sou capaz de fazer, né? E assim por diante, né? Por onde começar? Eu tenho uma proposta. E não é muito difícil, mas requer algumas qualidades. Eu vou voltar aqui, eu quero deixar registrada essa proposta que eu vou fazer para vocês, antes de terminarmos a nossa live. E é a seguinte, vou escrever aqui, por onde começar. É uma proposta de trabalho para você poder resolver um pouco, né? Eu já disse nas outras lives sobre o que a gente pode fazer, e nessa aqui também é bom, né? Então vamos falar um pouquinho, dicas práticas do que fazer. E a dica é uma palavra latina chamada aqua, que significa água, né? Água. Aqua, em latim, é água. E as línguas latínicas têm muito isso. A aqua de fiore, né? A água de flor, né? Então, aqua. Vamos lá. A de aceitar. Aceite que esse é um problema. Aceite que você precisa de ajuda. Aceite que a insônia já não combina mais com a sua vida. Aceite que a insônia tem consequências que está
roubando coisas de você. E uma delas, essa relação. Se a sua esposa, seu marido disse que não te aguenta mais, que quer te largar, por causa da insônia, está na hora de você optar, né? E fazer uma escolha. Então, aceite, né? Talvez não seja desamor, seja cansaço de tentar mudar a situação. Então, aceite que esse é um problema. Esse é um problema. Para quem? Para você e para ela, essa pessoa. Então, um problema para dois, você tem um problema. Você também se cansa, a gente já falou isso em outras lives. Você se irrita, você perde, se distancia, você fica sem foco, nossa, pouco produtivo. E é ruim para ela também, né? Então aceita isso. E aceitar, uma das coisas é querer. Então, o QU, do aqua QU, significa querer. Mas querer o que, Acrísio? Querer mudar essa situação. Mas mudar para você, em primeiro lugar. Mudar para você. É você quem tem que desejar a mudança para você. E não é mudar só para o outro. Porque se você muda só para o outro, se o outro sair da sua história, se o outro não te der um retorno que você tanto espera, você vai voltar ao status quo, vai voltar a estaca zero. Então, se você quer evoluir, queira para você. Né? E o último A é um A de ação, de agir. Então, haja. E agir como? Eu fiz a proposta. Conversar. Vamos começar bem pequeno. Converse. Converse, fale dos seus medos, fala do que te assombra, fala do que te deixa acordado à madrugada. Então, busque saídas. Ups. Aqua. Vamos lá. Busque. Ixi, gente. Aqui. Busque saídas. Né? E buscar saídas tem que ser buscar saídas que sejam boas para vocês. Por exemplo, uma saída não é dormir em quarto separado. Isso não é uma saída. Outra coisa que não é uma saída é viver de remédios para dormir. Você pode tomar no começo do tratamento, né? Enquanto a gente está preparando tudo isso, tudo bem, mas não é para se tomar a vida inteira remédio para dormir. Isso não é certo. Então, quais são as saídas? Outra coisa, se separar também não é uma saída. Eu vou colocar aqui, separação não é uma saída. É uma, mas não é a saída, né? Isso é uma fuga. E saída que eu digo é resolução do problema, né? É resolução do problema. O que nós queremos? Primeiro, qual saída seria a saída inteligente? Primeiro, buscar um médico, para ver se toda essa situação tem alguma estrutura fisiológica deficitária para você ficar em paz com isso. Mas, juntamente, concomitantemente a isso, terapia. A terapia não é para louco. Terapia é para nos ajudar a nos conhecer, a resolver esses problemas. E algo muito legal, que hoje tem grandes ofertas de pessoas capazes, porque tem pessoas que não são muito capazes, né? Pessoas qualificadas, com experiência, com vida, cursos e treinamentos. Para isso, para quê? Autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você vai ter que ser escravo do remédio. Sem autoconhecimento, você não vai ter os benefícios que você tanto procura. Né? Então,
Conhecer-se é um tesouro. Quem sou eu? Do que eu sou capaz? Até onde eu posso ir? Eu tenho escolhas e elas são poder. Então, os benefícios do autoconhecimento são enormes e não param em dormir à noite. Param em você ter qualidade de vida. Elas vão além de você ter carreira que sirva de propósito na sua vida. Vão além de você simplesmente dormir num quarto. Você vai dormir com a sua esposa, seu marido, a vida, né? A vida de vocês. Então é muito mais do que simplesmente dormir. É isso, eu quero agradecer muito você que esteve comigo até agora e lembre-se, autoconhecimento é o caminho. O caminho. Eu digo isso porque eu vejo há mais de 15 anos mais de 5.000 pessoas se transformando. E eu disse para vocês que eu ia falar do exemplo e eu estava passando sem dizer. Duas coisas são fundamentais num casamento: admiração e amor. Uma pessoa com 23 anos de casado me procurou dizendo que queria se separar, mas estava com problema. Qual era o problema? O meu marido, ele não me vê como uma pessoa útil, ele não é um bom marido, ele não me ajuda, nunca me ajudou, não é um bom pai, e assim foi falando. Não é um bom amante. E qual é o problema? Eu amo esse cara. Ela se separou. Faltava nele qualidades, faltava nele pontos de admiração, mas ela tinha amor, e esse era a dor dela. A segunda pessoa tinha 25 anos de casado, e ela me disse, eu quero me separar, mas estou com problema. É meu marido, ele é um ótimo amante, um ótimo pai, uma pessoa que me ajuda o tempo todo em casa, nós temos uma vida financeira fantástica, a gente viaja 2 vezes por ano para fora do país. E qual é o problema? Eu não o amo. Então, se essas duas coisas não estão juntas, o amor não suporta. Então, a sua esposa pode lhe amar, seu marido pode lhe amar demais, mas essa insônia pode fazer com que vocês se separem, e não o amor. Não a falta do amor, não a falta do que você é. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas isso pode estar incomodando demais. E é por isso que você disse, eu não durmo bem à noite, eu tenho insônia e minha esposa quer me largar. Então, antes que isso aconteça, procure o autoconhecimento. Muito obrigado, tudo de bom para vocês e até uma próxima vez. Tchau, tchau. Bom sono, tudo de bom.